Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aí ao nosso canal. Queria te agradecer pela sua audiência, por você estar aqui comigo neste sábado, onde nós estamos estreando aí o nosso programa Bitcoin News. Se você chegou agora, já deixa aquele joinha, compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas que gostam de aprender sobre mercado financeiro, empreendedorismo, mindset, Bitcoin, trade, vamos falar de muita coisa. E hoje a gente está estreando o nosso programa que aos sábados nós vamos trazer notícias do mercado. Vamos falar aquilo que mais aconteceu de importante na nossa semana, que movimentou os mercados, ou apenas fatos curiosos que é bom a gente estar por dentro. Quem é investidor gosta sempre de saber o que está acontecendo com o nosso querido Bitcoin, com as nossas altcoins, com o dólar, com o mercado financeiro no geral. E é sobre isso que este programa vai falar com você. E no final, a gente ainda vai fazer algumas análises de índices, cotações, gráficos, tendências, e é isso aí. Beleza? Então, vamos lá para as notícias? Eu fiz um resumão do mês, afinal de contas, hoje é dia 25 de setembro, a data que nós estreamos esse programa aqui, 25 de setembro de 2021. Então, ao invés de pegar tudo aquilo que de melhor aconteceu ou de mais relevante que aconteceu somente na última semana, eu fiz um resumo um pouco mais detalhado para vocês de algumas coisas que eu achei muito bacana que aconteceram no decorrer do nosso mês. Então vamos lá? Primeira notícia, dia 1º de setembro, Bitcoin inicia o mês superando mais uma vez os investimentos tradicionais no mês anterior. Foi um levantamento feito pelo BTG Pactual. O desempenho só no mês de agosto foi de quase 12% positivo. E no ano, até o final do mês, já batia os 65% de valorização. Na data de hoje, este percentual deu uma leve recuada, mas o Bitcoin continua sendo ainda o melhor investimento do ano. Bitcoin e Twitter juntos? Sim. A rede social, que é famosa por apoiar o Bitcoin e o universo das criptomoedas, segundo o site Mac Rumors, já vem desenvolvendo trabalhos para desenvolver uma plataforma para fazer a integração do Bitcoin à sua plataforma. Segundo essas fontes, eles estariam em uma função beta. Porém, mais recentemente, próximo dos dias que estamos, uma atualização já liberou a opção de usarmos o Bitcoin na sua plataforma. Então, se você é usuário do Twitter, você já tem a opção, dentro ali da plataforma deles, de utilizar meios de pagamento utilizando a sua carteira de Bitcoins. Para quem gosta, os nossos entusiastas vão gostar dessa notícia. Vamos lá. ADA Cardano a $3. No início do mês, mais uma vez a Cardano brilha e atingiu seu novo topo histórico, sendo cotada acima dos $3 por unidade. E tudo isso com a especulação do lançamento dos contratos inteligentes na rede. Tudo isso aconteceu devido a essa especulação do que aconteceria no dia 12 de setembro. Porém, um pouco antes da data do dia 12, o preço começou a recuar um pouco devido à movimentação da especulação dos investidores, mas a ADA Cardano continua em um bom movimento de alta e segue sendo neste ano uma das criptomoedas que mais teve valorização e que mais tem ganhado espaço no mercado. Os entusiastas dos contratos inteligentes e dos protocolos DeFi têm apostado que no longo prazo a Cardano vai se tornar uma grande concorrente do Ethereum. Qual é a sua opinião? Você acredita que isso é possível? Será que um dia a ADA Cardano pode ultrapassar o Ethereum? Ou será que é a Solana ou a Polkadot? Vamos ver essa briga no decorrer do tempo. Os brasileiros e os bilhões no mercado. Em agosto, os brasileiros negociaram um montante de mais de 7 bilhões de reais, mostrando a força e a notoriedade que o Bitcoin e as criptomoedas têm tomado no nosso país. O grande detalhe dessa notícia que eu trago para vocês é que
Este montante de mais de 7 bilhões de reais foram movimentados apenas em Bitcoin, não considerando outras altcoins. Mesmo que este valor tenha sido posteriormente negociado em altcoins, o valor inicial foi colocado e alocado em Bitcoins. Então vemos um movimento muito crescente no nosso país, uma adoção de investidores que têm buscado realmente aprender mais, conhecer mais sobre o universo das criptomoedas. Alguns têm comprado para o hold, guardado em suas carteiras para o longo prazo, mas muitos têm entrado realmente para a especulação, que também é um ótimo caminho. E aí, você conhece essa dupla dinâmica aqui? Esse aqui é o Faraó Cripto. Assim ficou conhecido Gleidson dos Santos, que estava à frente da Gas Consultoria. Após ele ter levantado o capital de seus clientes, fez uma compra enorme em bitcoins. O detalhe é que todo esse levantamento de capital que ele fez foi feito através de contas de laranja para que isso não fosse vinculado à sua empresa. O golpista e sua esposa, que são investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, movimentaram uma quantia superior a mais de 1,2 bilhão de reais somente na Binance. Eu não sei se você conhece eles, se você tem dinheiro investido com eles, mas eles estão foragidos e estão sob investigação. Então, pessoal, cuidado com as pirâmides. Estude e faça por si só seus próprios investimentos. El Salvador e o Bitcoin. Pela primeira vez na história, uma criptomoeda será usada como moeda oficial de um país. É isso mesmo, para quem ainda não sabia. No caso, nós estamos falando do país El Salvador, país da América Central com uma população que gira em torno de 6,5 milhões de pessoas apenas, e que até então se utilizava do dólar americano como sua moeda corrente. O país vem enfrentando uma grave crise e no dia 6 de setembro anunciou a compra de 21 milhões de dólares em Bitcoin. No dia 7/9, coincidentemente o nosso dia da independência, El Salvador passava a ter como moeda oficial em curso no seu país o Bitcoin. E desde então vemos franquias como McDonald's, Pizza Hut, Burger King, Starbucks e outros estabelecimentos que já estão aceitando o Bitcoin como forma de pagamento nas suas transações. E aí, vamos lá comer um McDonald's e pagar em Bitcoin? Conhece esse cara? Conhece. Governo preocupado. O governo anda preocupado, sabe por quê? Maurício Moura, o então diretor de relacionamento do Banco Central do Brasil, afirmou, sem dar detalhes e sem entrar nos pormenores, que o governo vai conseguir monitorar todas as nossas atividades e transações na blockchain e com os criptoativos. Na fala dele, ele diz que o nome das pessoas envolvidas em transações de criptomoedas será reconhecida de ponta a ponta. Não deu detalhes e não explicou como isso é possível. E aí eu entro numa reflexão e pergunto para você, meu amigo. Você acredita nisso? Você que é um entusiasta dos criptoativos, você concorda com essa colocação dele? Será que de fato é possível? Será que existe tecnologia para que eles consigam, dentro da tecnologia blockchain como nós a conhecemos, rastrear o indivíduo que fez aquela transação? Nós sabemos que existem maneiras de você articular de uma carteira para outra para mudar a sua identidade ali dentro. Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas uma dica sempre é: declare aquilo que você está enviando para as corretoras para não ter problema com a receita e mantenha sempre os seus criptoativos dentro de uma carteira segura com as suas palavras privadas ou numa cold wallet, uma Trezor ou uma Nano Ledger, se você tiver condições. Para quem não tem condições, uma hard wallet já serve e é isso daí, gente. Então vamos seguir, ver o que vem mais por aí sobre essas notícias do governo. China sendo China, né? Apesar de eu não acreditar que uma posição do país possa mover os mercados cripto, digo isto porque todos os anos centenas de notícias
envolvendo o país comunista em repressão aparecem em diversos canais de mídia. E mais uma vez, o nosso mês de setembro vem sendo marcado pela forte pressão do país contra os criptoativos. Nós sabemos que os chineses são velhos de guerra em dizer que não aceitam as criptomoedas, que as criptomoedas são ilegais, que qualquer transação em criptomoedas é proibida no país. Afinal de contas, eles vivem num sistema comunista, um sistema em que o governo é totalitário, em que o governo manda em tudo e você não é dono de nada. Então, não há do que se esperar do que nada melhor do que a China sendo a China. Só que, devido ao fato de isso ser conhecido dos mercados e dos investidores e dos grandes investidores, aqueles que realmente fazem o mercado se mover, que tem poder de mover o preço, é dizer que isso se torna de certa forma irrelevante diante do que os mercados já sabem e da especulação que pode ser feita em torno disso. Então, mais uma vez a China sendo ela mesma. Ultrapassado. Você conhece isso aqui? Para quem é um pouquinho mais novo, talvez não conheça. A máquina de escrever. E essa imagem nos mostra aqui um bilionário americano, Leon Cooperman, CEO da empresa Omega Advisors e um investidor bilionário, em uma entrevista a um jornal americano, declarou que aquele que não compreende e não usa Bitcoin está ultrapassado. E na mesma fala ele ainda disse ao entrevistador: eu não entendo, por isso eu estou ultrapassado. Com 78 anos, apesar de um bilionário, ele nos faz o alerta: entenda, saiba o que é e use a blockchain e os criptoativos. Minerar ou plantar? Sim, minerar ao invés de plantar. O presidente Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, disse que o país tem muitos imóveis industriais que foram abandonados ao longo dos anos e eles poderiam ser reutilizados para que fazendas de mineração de Bitcoin e outros criptoativos fossem instaladas no seu país. Ainda disse em sua fala que isso seria melhor do que plantar morangos. Pessoal, olha só, hein? Um país soviético, um país de um presidente que está ali de uma forma meio que imposta há muitos anos já, falando que a sua sociedade tem que migrar para a mineração de criptoativos. É uma notícia de certa forma controversa, mas é interessante para nós vermos a relevância e a significância que isso tem tomado aos olhos do governo e de outros países e o posicionamento de vários países de diferentes formas, alguns banindo, outros aceitando como moeda corrente, outros incentivando a população a utilizar, outros incentivando a população que não use. É o caso de outros países como a Rússia, que diz que vai salvar os seus indivíduos para que não usem investimentos em criptoativos. Eles disseram que vão proibir qualquer transação para corretoras de criptoativos e assim irão salvar a sua população de investir nesses danosos ativos que surgiram nos últimos anos. Então essa é a postura de vários governos. Nós como investidores temos apenas que nos preocupar em nos protegermos para que possamos manter o nosso crescimento nos nossos investimentos e não sermos pegos por nenhuma variação na cabeça dos políticos. E aí, será que vai? Bitcoin a 100 mil dólares? As previsões do Plan B, os criadores do modelo matemático Stock to Flow, que usa correlações, equações e dados históricos para prever, baseados em oferta e demanda, os futuros preços do Bitcoin. Diz que até o final do ano de 2021, o preço do Bitcoin deverá atingir a casa dos 100 mil dólares, ou cerca de 520 a 540 mil reais. E aí, o que você acha? Você tem um Bitcoin inteiro na sua carteira? Você tem 2, 3, 4? Faça as contas. Quantos satoshis você tem? Faça as contas. Pessoal, eu não sei, mas eu prefiro não arriscar. Eu não tenho um Bitcoin inteiro ainda, mas a minha cotinha de satoshis já estão compradinhas
guardadinhas e todo mês eu estou comprando mais. Porque se ele bater 100 mil dólares, com certeza eu quero estar nesse barco. Vamos comigo? Governo em mais preocupação. E vem mais notícias por aí. O Banco Central dos Bancos Centrais está preocupado e seu presidente afirmou que os bancos centrais precisam correr para criarem as CBDCs, que são criptomoedas controladas pelo Estado. Mas apesar da citação dele, é importante lembrarmos que os criptoativos têm como bases a descentralização, o anonimato e o livre poder do indivíduo. Mesmo com a criação desses criptoativos, os CBDCs, creio que as criptomoedas descentralizadas continuarão a dominar os mercados e o gosto dos investidores, porque afinal de contas, as criptomoedas, o mundo cripto, a disrupção blockchain e a DeFi nos trouxe a possibilidade de mais uma vez retomarmos em nossas mãos o poder das nossas decisões e as escolhas que fazemos com o nosso dinheiro, sem que precisemos de alguma forma pedir autorização, pagar taxas altíssimas e cooperar com impostos extremamente pesados para que possamos movimentar o nosso dinheiro com que trabalhamos ali muitas vezes duro para conseguir. Nós estamos voltando a poder ter a liberdade de decidir o que fazer com ele, sem que terceiros mandem no nosso valor. Então, é algo que nós ainda vamos ter que aguardar para ver quando eles vão conseguir fazer isso e como será essa convivência, né, das CBDCs com os criptoativos descentralizados. Eu acho que os descentralizados ganham. E você, o que acha? E você gosta da Solana? Eu gosto muito. Esse mês vimos a Solana, projeto que vem se destacando muito este ano por sua usabilidade e ganhos expressivos em valorização. Para se ter uma ideia, R$ 1.000 que fossem investidos em janeiro de 2021, até o presente momento já teriam se tornado em mais de R$ 140 mil. Mas a rede sofreu alguns ataques hackers para encontrar vulnerabilidades na sua rede. E essa, durante o mês de setembro, teve um dia que permaneceu por mais de 8 horas travada. Se você tem Solana na carteira, leve em consideração esses fatos, saiba balancear, faça seus próprios estudos, mas eu continuo acreditando no projeto. Acho que é um projeto muito bom, que ainda tem um grande potencial. Nós vamos ver como ele vai se desenvolver quando acontecer o inverno cripto, que muitas altcoins vão realmente derreter de valor. Então, o que a gente puder aproveitar agora, neste momento de altas de preços, de corridas de topos, vamos aproveitar. Vamos ainda tentar pegar alguma valorização, mas lembrando que o inverno está logo ali na frente e que nesse momento temos que nos proteger. E aí então nós vamos saber o que esses projetos que têm se tornado expressivos, fortes e disruptivos, como eles continuarão se desenvolvendo e como será a sua usabilidade durante esse período sem os grandes incentivos financeiros que nós estamos tendo nos últimos tempos. E vamos lá. Fizeram uma homenagem para Satoshi Nakamoto. Se você não conhece, eu já te explico. Dia 16, tivemos a inauguração de uma estátua em homenagem a Satoshi Nakamoto, na Hungria. Curiosamente, ele não tem uma face definida, assim como a real imagem do criador do Bitcoin. Para quem não conhece, Satoshi Nakamoto é o nome usado no white paper do Bitcoin. Quando o Bitcoin foi lançado em 2009, no seu white paper, ou seja, em tradução livre, o seu papel branco, aquele documento em que trazia as informações do que era e para que servia o Bitcoin, aquele que assinou esse texto e esse documento colocou o nome de Satoshi Nakamoto. Porém, nunca foi identificado se essa pessoa é uma pessoa real, se é um grupo de pessoas e então não se sabe quem é ele. E esse é um grande ponto em que o Bitcoin ele se torna ainda mais seguro e ainda mais indestrutível. Porque a partir do momento que nós não temos uma pessoa, que o governo,
que os estados podem chegar e obrigar essa pessoa a tirar a rede do Bitcoin do ar, nós mantemos uma rede estruturada, porque hoje a rede blockchain do Bitcoin rodam em milhares e milhões de computadores ao redor do mundo. Então, se uma unidade do computador é destruída, a rede continua rodando perfeitamente em outros computadores e ela, por si só, ela consegue se retroalimentar, gerando automaticamente os Bitcoins e os Proof of Work, que são as equações matemáticas para que sejam gerados os Bitcoins através da mineração. Então, alguns entusiastas lançaram aí essa homenagem para o nosso querido Satoshi Nakamoto. E aí, é o Paraguai ou um deputado do nosso vizinho aqui afirmou que caso ele seja eleito presidente, vai trabalhar duro para oficializar o Bitcoin como moeda corrente também do seu país. Seguindo os passos de El Salvador e dos comentários do Paraguai, na mesma direção também vemos o Panamá. Sim, o Panamá, também na América Central, se movimentando com um projeto de lei para oficializar o Bitcoin como meio de pagamentos. Quem sairá na frente? Lembrando que aqui no Brasil nós já temos projetos de lei sendo desenvolvidos para que a adoção legal das criptomoedas seja estabelecida também. Já teve várias alterações, várias mudanças, uns querem umas coisas, outros querem outras. Vamos aguardar. O pessoal da América Central está na nossa frente, hein? Crises, manipulações ou especulações? Nos últimos dias, vimos muitos movimentos bruscos em todos os mercados. Tivemos a notícia de que a Evergrande, gigante incorporadora chinesa, com dívida na casa dos 300 bilhões de dólares, poderia dar o calote nos seus credores. Na sequência, a expectativa pela decisão do Federal Reserve, ou mais conhecido como Fed, sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, e logo após a notícia que os incentivos deles financeiros permaneceriam como estão, entramos em um período em que se quebrou momentaneamente as fortes tendências de alta. Então, entramos em um momento tenso e uma região nebulosa. Terá sido manipulação, especulação ou reais efeitos de uma crise sistêmica que ainda não estamos enxergando? Independentemente do que seja, temos que tomar cuidado num momento como esse, para que não entremos em operações que acreditamos que o mercado vai favorável para nós e de repente ele volta ao contrário. Não podemos nos alavancar, nem entrar em longs nem shorts. Essa é a minha opinião. Eu não faço isso num momento desse. Pessoal, por falar nisso, eu acho que a gente poderia fazer uma coisa bacana aqui. Eu já tinha preparado algumas coisas, então eu quero dividir com vocês. Vamos abrir aqui alguns gráficos, algumas cotações, e eu quero falar com vocês como nós fechamos a semana, né? Então, ó, nós temos aqui, ó, não está aparecendo, vamos lá. Vamos lá. Agora apareceu, beleza. Então, pessoal, olha só. Essa semana, o S&P 500 fechou com uma variação de 0,15% positivo, o índice Nasdaq com 0,03 negativo, o índice Dow Jones com 0,10 positivo, o VIX, que nós vimos nessa semana tendo um grande impulso de alta, que chegou a bater mais de 12 pontos percentuais para cima, ele fechou muito bem para nós, com uma queda de menos 4,72%. Quem não conhece o VIX, é esse aqui, ó, índice de volatilidade do S&P 500. O VIX, ele é conhecido como o índice do medo. Então, toda vez que nós temos movimentos que geram uma especulação de que algo terrível vai acontecer aos mercados, o VIX, ele sempre entra em positividade. E nós tivemos aqui, ó,
ele no patamar fechando a semana em 4,72 negativos. Então isso é bom, isso é legal, tá bom? Alguns índices europeus aqui em queda, mas é uma queda bem leve. Apenas aqui o índice Nikkei do Japão positivo. Índices da China, Nova Zelândia, Austrália negativos, mas bem leve ainda, tranquilo. Algumas correções na África, positivas. Legal. Agora vamos dar uma olhadinha nas criptomoedas? Vamos lá. Olha só. Nas últimas 24 horas, Bitcoin 1,24% de alta, Ethereum 0,86% de alta, ADA 8,61% de alta. Olha só a Cardano aí vindo para cima, hein? BNB 0,11% de alta, XRP 1,68% de alta, Solana menos 17%, Polkadot no empate e algumas altcoins aqui também negativando, outras positivando, porém tudo ainda muito pouquinho, muito leve, é 0,07, 0,63, parece que eu estou falando do mercado de ações, né? Olha só que legal, os tickets muito tranquilos, nem parece que a gente está falando do mercado cripto. Beleza. Mas vocês sabem por que isso acontece, pessoal? Por causa do momento de indefinição que nós estamos. Os investidores não sabem se compram ou se vendem. Se vendem ou se compram. Para quem era mais antigo aí, vai lembrar do programa Tentação. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. E é assim que os investidores estão. Então vamos dar uma olhadinha nos gráficos aqui. Primeiro quero colocar aqui na tela para vocês o gráfico do nosso querido Bitcoin. Olha só. Então, aqui nós temos aqui o gráfico diário. E olha só. A gente percebe que até meados aqui de final de maio, ele vinha em fortíssima tendência de alta, né? Então, teve aquela correção, mas ele seguiu costurando aqui, ó, muito próximo da média, né? Ainda sem definição exatamente do que iria fazer. E aqui, ó, no começo de junho, entrou em lateralidade. Seguiu em lateralidade por vários e vários dias. E no começo de agosto tentou retomar uma forte alta, passou para cima da média, veio trabalhando na alta e nos últimos dias nós tivemos algumas quedas acentuadas, porém repare que ele está trabalhando aqui, ó, na região dos 43 mil dólares, o que representa um dos topos anteriores e próximo dessa região aqui, ó, de topo de entre dezembro e janeiro de 2021, momento que quando ele rompeu esse topo, olha a valorização que ele teve. Então, nós estamos num momento ainda de indefinição, ele segue se consolidando, já um pouco mais alto do que aqui, e nós sabemos que a região aqui dos 50 mil é uma região muito forte, é uma resistência muito forte, porque veja só, quando ele chegou aqui nas casas dos 52, ele não conseguiu se manter, o mercado rejeitou, mas quando ele passou para cima aqui, ó, ele trabalhou consolidado em alta acima dos 52 mil, chegando a bater praticamente 65 mil dólares no mês de abril de 2021, quando no nosso real ele estava sendo cotado a mais de 365 mil reais. Então, pessoal, segundo o modelo Stock to Flow, ele, para que ainda esse ano ele bata mais de 100 mil dólares, ele precisa ganhar impulso aqui, certo? Para romper essa região dos 52 mil dólares, continuar estourando para cima, estourar a resistência dos 65 mil e aí varar para cima para a gente conseguir chegar com o Bitcoin a mais de 100 mil dólares até o final desse ano. Será que a gente vai conseguir? Eu acredito. Uma coisa que a gente tem que reparar também é que nos últimos dias os volumes seguem com muita indefinição. Alguns picos de alta, alguns picos de baixa, na média, todos meio estabilizados, parecidos um com o outro, e seguimos assim, sem muita clareza do que fazer. Se você está comprado no hold, tranquilo, Bitcoin realmente a gente deve somente comprar e nunca vender. Agora, swing trade, day trade, muito cuidado nesse momento, hein? Agora vamos falar de quem? Nosso querido Ethereum. Isso aí, esses monte de anúncios no meu canal. Pessoal, olha só. Qual que é o movimento do Ethereum? Parece que eu abri o mesmo gráfico, né? Mas não é não. Olha lá. Ethereum barra dólar. Gráfico de... Não, mas tá errado aqui, pessoal. 4 horas? Não. Não é isso que eu quero, não. Vamos alterar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos alterar aqui. Bom dia.
É esse aqui. Esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. Olha só. Esse é o nosso querido Ethereum. Então, o Ethereum, assim como o Bitcoin, veio seguindo em forte alta, fez um topo histórico perto da região dos 4.400 dólares, fez uma forte correção junto com o Bitcoin e a partir de junho entrou em lateralidade, seguindo para baixo, manteve durante mais uns 2 meses e por volta ali do final de julho entrou em fortíssima tendência de alta, mais uma lateralidade para ele subir, porém com a última correção que tivemos com o Bitcoin, como as altcoins sempre vão respeitar o movimento do nosso rei Bitcoin, ele também seguiu em queda. E nesse momento está sendo cotado a 2.906 dólares. Porém, estamos num preço em que é uma das resistências anteriores. Repare que, ao chegar nessa região, o preço se manteve durante um longo período em baixa. Então, nós estamos num momento de indefinição aqui. O que você acha que vai acontecer? Se ele romper para baixo, ele se mantém para baixo? Ou será que os compradores vão fazer força aqui e vamos ter um movimento de urso no nosso querido Ethereum? Não sei. Você está comprado no Ethereum? Vamos lá. Vamos seguir. E agora vamos falar de quem? BNB, Binance Coin. Pessoal, não preciso nem falar, né? Olha aí. Não é o gráfico do Ethereum, tá? É o gráfico da Binance. Binance Coin / Tether. Olha só. Mesma coisa. Trabalhando na região dos 350 dólares. Olha só, deixa eu colocar o cursor aqui. Tirar aqui para você ver. Na região dos 350 dólares. No meio dessa consolidação. Então a gente está num movimento aqui muito forte de indefinição. Por quê? O pessoal que está comprado nessa região provavelmente vai tentar defender sua posição. Muita gente que está no prejuízo, que entrou nessa região, pode tentar fazer um movimento de realização de prejuízo e a gente pode ver talvez a BNB derretendo um pouco mais, mas a gente sabe que assim como o Ethereum, a Cardano e essas moedas mais próximas do Bitcoin, qualquer movimento de alta que nós temos, a sequência, esses ativos começam a receber incentivos. Então, Binance também continua em indefinição nesse momento, lateralidade. Agora essa daqui tá bonita, hein? Essa daqui eu gosto. Essa daqui eu gosto. ADA Cardano. Olha só que beleza, pessoal. Olha isso aqui. Olha esse movimento. Ela saiu de 75 centavos, olha aqui, ó. 80 centavos novembro, dezembro do ano passado e ela chegou a bater 3 dólares. Olha esse movimento de alta. Olha isso aqui. E a ADA Cardano, eu quero salientar um detalhe aqui. Olha que interessante. Todas as outras altcoins que eu te mostrei até agora, elas estão trabalhando aqui nessa região. Uma região que mostra um possível declínio e uma continuação da tendência de baixa. Porém, a Cardano vem fazendo um movimento de alta. Aqui nós tivemos um topo e uma breve consolidação perto do dia 12, um pouquinho antes do dia 12, quando foi sair a atualização Alonso dos contratos inteligentes. E aí os especuladores fizeram uma forte venda aqui, né? Fizeram uma realização de lucro, né? Então ela teve uma grande queda, olha o volume vendedor muito forte aqui, mas repare que logo em seguida ela já entrou em um movimento de consolidação lateral, forte movimento de compra e muito próximo da média, olha que bacana. E aí olha só que interessante, essa semana apesar dos outros ativos estarem caindo, a gente vê um fluxo, olha, o fluxo de venda forte, mas o comprador, mesmo não estando um volume muito intenso, você vê que os investidores estão entrando pesado. E olha só como ela tem voltado a subir. E agora, neste momento, já está na casa dos 2 dólares e 41 cents. Próximo de uma resistência anterior que antecedeu o movimento dela chegar próximo ali dos 3 dólares. Então, se você está comprado em ADA Cardano, parabéns. Eu recomendo que fique porque é um excelente ativo. Agora vamos falar da concorrente dela, que nós falamos aí nas notícias, Solana.
olha só. E a nossa Solana está fazendo o quê? Um triângulo, olha só, para quem entende aí de análise gráfica, price action, olha só. Ela está fazendo um movimento de baixa, olha que movimento só. Pessoal, ela está fazendo uma consolidação em baixa. Mas, nesse momento, a Solana está sendo cotada a 138 dólares. Um movimento de lateralidade, porém ela está se mantendo sempre muito próximo às suas médias. Nesses últimos dias, nós não vimos nenhum afastamento significativo como esse aqui, ou como esse aqui, ou como esse aqui. O único momento que nós vimos foi aqui, porém, o mercado rejeitou a tentativa forte de queda, ela voltou a subir por um breve momento, se manteve lateralizado, depois tentou mais uma queda brusca, o mercado rejeitou de novo, se afastou da média, e aí ela vem mantendo a média aqui, vem mantendo próximo, agora cotada aí próximo dos 138 mil. Esse movimento no price action indica pra gente que essa acumulação que nós estamos vendo aqui pode ser uma antecipação de um forte movimento de alta para os próximos dias. Então, vamos aguardar para ver como vai ser aí a movimentação da Solana. E agora, o que a gente vai falar aqui? Vamos falar da Polkadot. Polkadot também, um ecossistema que está se desenvolvendo muito bem. É um ecossistema que está prometendo trazer um sistema de parachains muito bacana. Para quem não conhece, as parachains são blockchains individuais à blockchain principal. Então a Polkadot está tentando solucionar o problema, o trilema, né, das criptomoedas, que é segurança, escalabilidade e usabilidade. E ela vai tentar fazer isso usando as parachains. No próximo vídeo eu trago uma explicação mais legal, mais detalhada para vocês sobre a Polkadot. Mas veja que nesse momento ela está trabalhando. Ela teve, desde o dia 16 de julho, um forte movimento de alta, seguindo muito forte em valorização. E ela está fazendo uma acumulação em alta. Muito bom isso aqui, muito próximo das resistências e suportes anteriores que ela trabalhou no começo do ano. Aqui nos indica também que, apesar dos fortes volumes de venda, o mercado tem feito pressão para que ela não caia deste ponto, sendo que nesse momento ela está sendo cotada a 30 dólares e 14. Eu acredito que a Solana ainda vai entregar muito resultado esse ano. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos ver se tem mais algum ativo para a gente ver aqui. Pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Eu te agradeço pela sua audiência. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações para toda vez que eu colocar um vídeo novo, você ser notificado. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, compartilha naquele grupo de trading, de mercado financeiro. Vamos espalhar esse conteúdo para todo mundo. Se você não gostou, não tem problema, deixa o seu dislike, mas tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!